ele não detectou mensalão, nem detectou a Petrobras. Então, as pessoas movimentaram na conta bancária 14, 20 milhões e ele não detectou. Então, ele é falho. Se for ver por este ângulo, ele não detecta. Aquele primeiro delator que acho que é Paulo, né, que devolveu 170 milhões, ele tinha movimentado 170 milhões com salário de 30 mil reais tranquilamente. E eles não têm nem preocupação de fazer outra conta, eles movimentaram na própria conta. Então, não sei, não conheço os detalhes do COAF, não sei se alguém na plateia conhece, mas não estou dizendo que ele abarque 100% das hipóteses. O que acontece é que o COAF tem, por lei, tem que receber informações de joalherias, embarcações, carros, imóveis, agências de turismo, sempre que as compras desses bens destoarem da renda da pessoa. Em alguns casos, parece que assim, a joalheria tem que mandar sempre que for uma compra a partir de 20 mil, a partir de 10 mil, independente se a pessoa tem ou não tem recursos. Então eles vão fazendo banco de dados de hábitos de consumo. E esse banco de dados pode não virar um processo ou um procedimento. Eles podem falar, tá bom, não despertou curiosidade, mas eles disponibilizam para o magistrado analisar. Aí entraria assim, não é para fazer pirraça, é que entraria assim, a pessoa não tem nada em seu nome e consta no COAF que ela é uma contumaz compradora de joias. Está pronta já a confusão. Então o juiz não vai entrar em detalhes, não vai invadir a privacidade da pessoa, mas pode, por exemplo, oficiar a joalheria ou pedir explicação, porque vai aparecer a informação do consumo. É parecido com o Simba, mas ao invés de ser o banco que deu informação sobre a compra, é o órgão centralizador de movimentações atípicas. E já tem o mau presságio para o devedor de que era uma movimentação atípica, né? O convênio já está pronto, cada magistrado faz no gabinete preenche o dado. É parecido com o Renajude, Infojude, já está pronto. Eu peguei o link aqui, eu fiz essa semana, porque eu também não sabia, aprendi em Brasília essa semana. Aí lá na vara a gente já fez, e eu pedi para o meu diretor passar o link, mas é muito fácil, é o link do próprio COAF. Depois também eu submeto para a Matra e para a Ejude tranquilamente. Mas por curiosidade da plateia, oh meu Deus, está demorando. Aqui, link do COAF. Na verdade é um pouco mais extenso, mas é melhor eu passar depois. É coaf.sei.fazenda.gov.br. É que vai abrir na tela um formulário e o juiz tem que preencher o formulário, se comprometendo com sigilo. Isso é fácil de passar. Então esse é um outro recado que eu lhes apresento. Agora, antes de ir para o intervalo, eu quero tentar, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Me desculpem o mau jeito, mas como eu disse, foram muitas viagens e eu acabei não enviando com antecedência o pendrive, mas está bem rápido aqui. Eu queria apresentar para vocês, com exclusividade, a palestra que fiz no TST na quarta-feira, encerrando o evento de execução. Posso pôr o pendrive aqui, né? Acho que não tem problema. Antes de passar para o Simba, mudando um pouco o foco da palestra, o desembargador Marcos foi bem incisivo. Meu Deus, não tem nenhum... Aqui, achei. Ele foi bem incisivo de que a maior demanda aqui fosse mesmo com relação aos meios eletrônicos, ao uso dos meios eletrônicos e essas ferramentas. Mas a palestra no TST, além dos meios eletrônicos, pedia que eu falasse do que a gente pode aproveitar da legislação disponível, da lei disponível, para otimizar os trabalhos de execução. E como o CPC vai entrar em vigor, eu separei 5 artigos do CPC que eu reputei lá na palestra, que não dependem de polêmica, não dependem de grandes discussões. Eu estou procurando um mouse aqui, um mouse elétrico, não? Alt Tab, eu não quero tomar o tempo da plateia, eu vou falar decor, depois eu abro no intervalo, então. É assim, ó. Preço vil, é o primeiro item. O Érico escutou falar isso na quarta-feira, me desculpe ele. Preço vil.
preço vil é um assunto que a gente nunca comenta. A Justiça do Trabalho pode não ter o preço vil, porque o artigo 888 da CLT não fala de lance mínimo, mas de vez em quando é matéria para nulidade processual, que aparece o devedor no fim da história, quando tudo está perdido, e fala: meu apartamento foi arrematado por 1/3 do valor da avaliação, peço anulação. E às vezes o canto da sereia faz com que isso seja anulado. O CPC sempre foi criticado porque durante muitos anos deixou escapar entre os dedos a chance de definir o valor do preço vil, do preço mínimo. Né? E agora vem uma definição dizendo que o juiz deve se manifestar sobre o valor mínimo que aceitará, sob pena de, no silêncio, ser considerado 50%. Essa é a dica que eu queria alertar a plateia. Se o juiz não falar nada, sinaliza que é 50%. E aí, a comarca que não fala nada, o edital que não fala nada, vai gerar uma dificuldade enorme se depois for aceito um lance de 30%. O devedor vai arguir nulidade. Então, ao mesmo tempo, vocês precisam saber dessa novidade do preço vil para fechar portas e, ao mesmo tempo, para explorar a nosso favor. Alguns colegas disseram assim: mas nós não aplicamos subsidiariamente o CPC, por considerarmos que o 888 da CLT se basta. Ótimo, mas tem que dizer. Porque se ficar em silêncio agora, não vai se saber se ficou em silêncio porque é pró-trabalhista ou se ficou em silêncio porque é pró-50%, entenderam? E aí é prato cheio para um devedor mal intencionado, que vai deixar o processo fluir, para no agravo de petição anular 2 anos de esforços. Então eu tenho chamado a atenção por onde passo da importância de se falar qual é o valor mínimo. Fiquei sabendo no evento, Marcos, que o Ceará trabalha com uma portaria com os preços mínimos divulgados já para todos, dizendo quais são os lances mínimos. Eles fazem mudança entre móveis e imóveis, como a gente faz no dia a dia, mas fizeram uma solução diferente, divulgando por portaria quais são os lances mínimos na comarca. Não precisa de chegar a tanto, talvez seja difícil encontrar um consenso no Pará, mas o juiz deve ter o bom senso de explicitar no edital, preferencialmente no edital, para que ninguém alegue que não ficou sabendo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Não é que o preço vil, agora a gente tem que se submeter ao CPC, mas como vem aí pela primeira vez uma fixação, um parâmetro, a gente tem que usar isso de modo inteligente. Ou cede logo ao CPC e fala: aqui se aplica o 891, parece que é 891. Aqui se aplica o 891 do CPC. Ótimo, já jogou os 50% lá sem maior drama, né? O segundo item, eu fui mal interpretado lá em Brasília, porque eu dei o exemplo da importância do ar-condicionado para o estado do Pará. E as pessoas começaram a rir. Eu falei: mas vocês estão rindo do quê? Era um exemplo concreto de que um aparelho, um bem móvel, pode ter um valor mais expressivo, pode ter uma demanda, uma aceitação maior num estado do que no outro. Imóveis, terrenos podem ter maior procura numa comarca do que em outra. O que acontecia no CPC de 73? A gente faz aquele esforço brutal para fazer uma penhora e lá na frente alguém fala que inverteu a ordem porque tinha pedra preciosa, tinha títulos da dívida pública, e é uma alegação bastante estapafúrdia, porque a gente está desesperado para arrecadar algum dinheiro e vai se preocupar com ordem, né? Mas o CPC tinha uma ordem rígida, e nós estamos com as mãos atadas, porque é um raro caso que a CLT cita o artigo do CPC. O 882 da CLT fala: nós estamos adstrito à tabela do 655 do CPC. Aparece o número lá, 655 do CPC. Então, é um prato cheio para executada alegar nulidade. O novo código trabalhará com a ordem flexível. O juiz poderá alterar a ordem de acordo com a conveniência daquele bem. Uma informática que tem maior giro, né? Já falei, móveis, imóveis, veículos, né? Se a comarca é agroindustrial, passa o trator para frente, né? E sem poder a devedora alegar nulidade. Isso que é interessante chamar a atenção. Gostei muito dessa novidade, acho que os juízes devem utilizar com adequação, né? E um detalhe, por acaso, se lhes assaltar a seguinte dúvida: se a CLT fala 655 do CPC, o que vai acontecer que o 655 vai ser revogado, né? O CPC de 73. A CLT teve a infeliz ideia de citar o artigo no seu texto. Não precisava, bastava ter falado, seguindo-se a ordem do processo civil. Ela cita o número. Outrora, isso já foi desesperador. Quando desaparecia a lei, considerava que revogava também a lei referenciada.
quem refere também cai junto. Então nós ficaríamos sem tabela, né? Agora, já escolado de tanta confusão, o Código de 2016 dirá: leis que citam o Código de 73 passam a ser lidas com o número do artigo de 2016. Resolveu os nossos problemas. Sem nos consultar, eles já resolveram os nossos problemas. Entenderam? É um dos últimos artigos do CPC de 2016. Acho que é 1042, lá no fim. Ele diz: qualquer lei que tiver citado o artigo de 73, considera-se citando o artigo de 2016. Então a tabela veio, a nova tabela está já, desde logo, grudada na CLT, sem chance de errar. E terceiro recado, para refletir sobre o que o novo CPC pode ajudar na execução. O preço vil, a tabela flexível e o exequente passa a ser o depositário preferencial dos bens. Isso vai render. Isso é bastante quente, né? O devedor não pode mais ser o depositário dos bens penhorados, salvo se o exequente renunciar. Em primeiro lugar, depósito judicial, se houver. Soube da experiência do Pará, sempre interessante. Érico relatou a questão dos aluguéis dos galpões. Ótimo, a comarca que tem o galpão continua com o galpão. O depósito judicial ou o depósito conveniado, ainda que seja um particular, prestando serviços para o tribunal. São Paulo não tem experiência de depósito judicial, por se considerar que não caberia, né, e a complexidade da armazenagem. Então deixa tudo com o devedor. O oficial de justiça já vai falar: assina aqui, você já fica com a geladeira, com o torno mecânico, com o carro, já fica tudo, né? O CPC inverte a lógica e diz que o exequente é o depositário. A CLT não trata de depósito, então eu fico a pensar se a gente não vai conseguir dizer que não aplica o CPC, porque a CLT esgota a matéria, né? Então vem aí um grande embate. Advogados de reclamante bem habilidosos, assim, bem combativos, vão chegar junto ali ao oficial de justiça, vão chegar junto ao juiz e vão falar: eu quero ficar com o torno mecânico e vou remover para minha casa. Aí tem um autor que fala assim: o tempo, o peso do tempo que fica nos nossos ombros, ele é invertido, passa a ser o peso do tempo no executado. Entenderam? Ele que vai ficar desesperado para acabar logo a execução, porque a máquina, o equipamento está com o trabalhador. É uma quebra de paradigma, a plateia até emudeceu. Porque você está imaginando o carro, eu não sei se ele vai bater o carro ou riscar o carro, aí é a questão do depósito, mas eu estou dizendo só de saber que a máquina vai, que a motosserra vai para lá, que a cadeira vai para lá. Eu sempre brinco com os alunos, eu falo: a geladeira, não sei porquê, acho que eu fiquei traumatizado. Eu trabalhava na Junta de Conciliação e Julgamento, naquela função que tinha de datilografar os mandados para os oficiais de justiça. Eram 4 oficiais de justiça por vara, e para dar uma força para os oficiais, a gente deixava os mandados preparados. Aí eu ficava olhando aquilo, é surreal, né? Penhora de geladeira, penhora de fogão, e vai remover o fogão. E aí apareceu o ápice da minha carreira, foi a penhora da árvore da fortuna. Aí veio escrito macho e a fêmea, porque senão não teria valor de mercado. Aquela árvorezinha que dizem que tem que ficar uma do lado da outra, e tem alto valor de mercado, custa R$1.000 uma muda daquela. A oficial foi lá e penhorou o macho e a fêmea. Aí ela não lavrou macho e fêmea, e alguém impugnou, ela falou: não, são os dois vasos, e eu me certifiquei que é o macho e a fêmea. E eu datilografando aquilo, falava: isso não vai dar certo, nós não estamos no bom caminho. O oficial tem que ir 3 vezes para penhorar um vaso macho e um vaso fêmea, e fazer a avaliação. Alguma coisa está errada. E na época, eu ficava pensando muito na questão do depósito. Bom, ela penhorou o macho e a fêmea, mas continua na sala do dono da empresa? Então não é sério, né? Se for ver por esse lado, e se ele está regando a planta, né? Veja que ponto chegamos. Eu nem estou perguntando se ele está pagando o IPVA e o IPTU, estou perguntando se ele regou a planta, né? Que o depositário tem que fazer como se sua coisa fosse. Passados 25 anos, agora eu estou pensando assim: e agora, se o macho e a fêmea for para a casa do trabalhador, provavelmente é um vaso querido lá do dono da empresa, estava na sede, né? Acho que o número de guias de depósito vai aumentar. Não sei, porque é muito difícil imaginar ou alguns juízes vão se opor, já estou imaginando, dizendo: não, na minha comarca o reclamante não vai ficar, muita responsabilidade. Só que eu não encontrei argumento para refutar o artigo. Não tem previsão na CLT, acaba o depósito no executado, é uma medida extremamente impactante, assim, alguns chamam de moralizante.
E tem essa questão da inversão do tempo. O tempo passa a jogar contra o executado e a favor do exequente. Aí vai até aparecer exequente que quer postergar um pouco mais a execução porque está gostando do carro ou porque está gostando da geladeira, né? Vocês entenderam por que eu trouxe o CPC para falar? Não é uma palestra de CPC, mas eu pensei 3 artigos de execução que vão cair como uma bomba no nosso colo, né? E os desembargadores que se engraçarem com esse preço vil e saírem anulando retroativamente vão prestar um grande desserviço. Porque vão ficar gerando uma polêmica de preço vil ali que nós não tínhamos e não devemos ter. Eu só peço por disciplina, né, e por prudência, acho que seria a melhor palavra, né, que os leiloeiros, né, as varas, quem tem leilão centralizado, quem não tem, faça a precaução de colocar um conceito de preço vil. Não se intimide com a alteração da ordem preferencial dos bens. Viva o ar-condicionado, passa à frente do imóvel, passa à frente dos outros bens. Mas o mais delicado é esse terceiro item, né? O item relacionado com o depósito judicial. Então são 10 horas. Não sei se são 10 horas. São 10h07, está em descompasso aqui o relógio. Então vamos parar agora. Me disseram que eu consigo fazer 10 minutos apenas de pausa, né? Vocês não sumam, por favor. Então, 10h20 a gente volta, tá? Até já. Senhores, vamos dar continuidade à palestra. Apenas informamos que o Dr. Homero Batista Mateus da Silva é autor da coleção Curso de Direito do Trabalho Aplicado, da editora Revista dos Tribunais. A coleção se encontra exposta, como os senhores devem ter percebido, em nosso espaço cultural e também está à venda. Ao final dessa palestra, o professor e magistrado irá autografar os exemplares. Muito obrigada, professor. Fique à vontade. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Desculpa o mau jeito. Mas eu abri tela demais aqui. Espero que compense aqui. Acho que... Senta aqui comigo, é melhor. O colega. Que toda hora eu falo que não precisa mais de ajuda. Duplicar. Pode ficar, você vai me ajudando, que é muita tela que ficou agora. Bom, pessoal, eu esqueci de dar um recado naquela lista de recados do início. Tem um recado muito carinhoso que eu queria lhes passar. Agradeço a servidora Juliana que me avisou que saiu hoje informativo novo do TST. Para quem não conhece o informativo, vamos dar uma explicação rápida e eu vou chegar onde eu quero da execução. Isso, e esse pode expandir aí, isso. O informativo está no número 115 e ele só tem acórdãos da SDI. A maioria da plateia acho que já sabe do informativo, né? Não sei se todos sabem do informativo. O informativo é ouro em pó, porque só tem acórdão paradigmático, que a própria SDI escolhe para divulgar. Se tiver escrito que o acórdão foi julgado na SDI em composição plena, vai virar OJ depois de 1 ano. Gostaram da informação? Acho que não captaram o tamanho da... Dá um lapso de 12 a 18 meses para a criação de OJ. Eles têm incidente de uniformização de jurisprudência e acórdão. Não tem acórdão de turma, nem de regional, evidente, né? Só da SDI 1, da SDC e da SDI 2. Aprendi na comissão de jurisprudência que se tiver em composição plena, sabem como é a composição plena da SDI? Vão todos os 11 e mais os 3 exercentes do cargo de direção, o presidente, o corregedor e o vice do TST. E os 14 deliberam a matéria e se tiver empate, o presidente desempata. Então eu comecei a entender que isso daqui é fonte de estudo. Aqui a gente fica sabendo antes. Hoje em dia, para o advogado e para o juiz, não basta mais só saber as súmulas, né? Então eu tinha um sonho de que houvesse um informativo de execução. E não havia. Havia alguns acordos de execução aqui,
mas não era informativo de execução. Então, a nossa comissão propôs, e foi aprovado rapidamente, que se fizesse um só de execução. Não encontramos a fartura de acórdãos, por óbvio, porque a gente resiste à tentação de pegar acórdão de turma. Então, é um advogado que conseguiu fazer um agravo de petição com recurso de revista e com embargo na SDI. Para quem conhece, sabe que é um camelo passar pelo buraco da agulha. Mas a gente, então, acaba de chegar ao número 15 e está dando mais ou menos 1 a cada 3 semanas. Saiu hoje. Esses aqui eu escolho pessoalmente com base na lista que a Comissão de Jurisprudência nos envia. Porque alguns acórdãos que chegam lá, o que chega de execução no órgão de cúpula? INSS chega para discutir lá a natureza jurídica, porque é matéria constitucional. Bem de família chega, e precatório, que ninguém aguenta mais, assim, discutir natureza jurídica do Hospital Conceição de Porto Alegre. Todo dia tem esse na pauta. Natureza jurídica do Porto de Paranaguá, no Paraná. Porque fica aquela zona cinzenta, não sabe se tem precatório ou não tem precatório. Como é constitucional, sobe. Então isso a gente separa, não é objeto mais para estudo, talvez para o advogado que milite ali, né? Então é difícil achar. Então hoje saiu um de ação rescisória de bem de família, mandado de segurança sobre astrente e um conflito de competência dos embargos de terceiro. Então é a propaganda, e aproveito que a colega me alertou que saiu hoje. A data está errada aqui, saiu com data errada. O informativo é a data de agosto mesmo. O informativo do 115 está com a data certa, 28 de agosto. Bom, então conheça o informativo, é bem fácil de assinar o informativo. Aliás, em respeito aos que têm dificuldade de navegar, a gente pode assinar o informativo aqui ao vivo, porque são 2 ou 3 cliques e se recebe pelo e-mail às quartas-feiras, em geral. O material que eu tenho aqui é todo fornecido pelo Marcos Barroso, o juiz substituto de Belo Horizonte. Ele palestra bastante sobre o Simba e o Pará deixou escapar entre os dedos a chance de ouvi-lo falar pelo Simba, porque ele veio falando de outro assunto, mas ele há de voltar. Ele é muito craque nas ferramentas eletrônicas e toda comissão tem que ter um hacker. Então ele é o hacker do bem da nossa comissão. Ele é muito inteligente, mas é bem focado nos meios eletrônicos. Algo que eu não compreendo, a plateia há de convir que tem alguns meandros aqui que precisa ter mais conhecimento. Bom, então ele nos apresentou isso, me permitiu que eu trouxesse, facilita bastante a nossa explicação. Então, eu vou passar aqui, que é o jeito dele de apresentar, né? Então, CCS ali, o cadastro de clientes do sistema financeiro. E a expressão que ele usa muito, a expressão ASB, é afastamento do sigilo bancário. Para você acessar o CCS, você afastou o sigilo bancário. Então, ele generosamente nos forneceu também o despacho de afastamento do sigilo bancário. Tudo isso está com o Dr. Marcos Maia. Cobrem dele, cobrem da Ejude depois, se quiserem algum detalhe. Está ou estará nos próximos minutos. Esse é um PowerPoint, então aqui tem ilustração. Então, o Banco Central recebe ordem de afastamento de sigilo bancário. Não é o AB ali, né? É o ASB. É que eles vão pondo sigla, né? E aí analisa CCS. As instituições financeiras fazem as cargas dos textos e geram relatórios. Eu vou explicar por que são 5 relatórios. A gente só vai precisar de um dos relatórios, que é o relatório que tem os hábitos de consumo. E um detalhe, o relatório vem em PDF ou em TXT. Aí tem uma divergência entre mim e o Marcos, uma só, que eu gosto muito dele. Mas ele faz uma maldade. Ele imprime nos autos em TXT e consulta em PDF. Porque depois não dá para ler o TXT, entenderam? Porque vem aquela planilha imensa lá nos autos, o advogado não vai conseguir entender e fala: Excelência, de onde que o senhor descobriu que o meu cliente tinha uma embarcação? Ele falou: tá aí. Sabe jogar um TXT, não sei se lembram, aquelas letrinhas miudinhas lá misturadas, mas na tela ele vem em PDF, bem cristalino assim, né? Eu falei: Marcos, isso daí não é muito elegante, imprime tudo em PDF. Eu imprimo tudo em PDF. Mas o fato é que eles fornecem em vários códigos de leitura, né? Aí ele tem uns dados técnicos para quem quiser saber. As instituições não são obrigadas a retroagir antes de 2005.
Valores considerados pequenos são facultativos, mas talvez também a gente nem quisesse, porque aí também as pessoas têm que saber fazer o uso da ferramenta com sabedoria. Se for para ficar vendo cabeleireiro, aparece muito assim, não estou brincando, vocês vão rir, mas aparece muito assim, pagou a academia de pilates, pagou a padaria. Primeiro que é imoral você ficar vendo isso, ficar preocupado com isso, né? E segundo que ia ser uma perda de energia enorme. A gente está em busca de grandes informações. Comprou uma máquina agrícola e não tem nada em seu nome, mas comprou uma colheitadeira agrícola. Isso é uma informação que a sociedade gostaria de saber, mas não ficar procurando academia de ginástica. E esses dados não vão incluir cartão de crédito em alguns casos. Depois vocês vão ver que alguns outros conseguem. A resolução do CSJT diz que é suficiente o despacho que vai afastar o sigilo bancário. Está pequenininho ali embaixo, não sei se está dando para ver. É suficiente um despacho dizendo que foram tentados os primeiros esforços, então o colega usa a expressão há indícios de que houve engenharia financeira do devedor, é a expressão que ele usa. Porque se você usou os meios idôneos, usou o Bacen, não encontra nada, a empresa está funcionando, há indícios de que ela está funcionando ao arrepio das normas convencionais. Então isso é o afastamento do sigilo. É suficiente que tenha CPF ou CNPJ. Agora tem um dado interessante. Como a ferramenta é muito poderosa, você pode afastar o sigilo bancário de 10 anos da vida da pessoa. Eu falei que retroage a 2005. Mas talvez não seja interessante nem para a própria vara, porque vai receber um extrato de 400 páginas. Porque todas as instituições financeiras, tem caso que a gente faz achando que é um pobre coitado, que tem uma pastelaria, descobre que ele tem 18 contas bancárias. Cada banco manda a sua conta e manda toda a movimentação e aparece toda a poupança, todo o investimento. Então fica um serviço, depois você não consegue achar. Então uma discussão muito interessante que é travada nesse exato momento é o que seria mais inteligente. Pegar o último ano, por exemplo, porque também se eu descobrir umas coisas lá de 2005, talvez já seja um café frio, né? Se eu descobrir que ele comprou uma motosserra em 2005, daí vai ver, já vendeu. Né? Então, alguns colegas que usam muito Simba começaram a perceber que é melhor fazer menos. Afastar 12 meses. Os últimos 12 meses a gente vê... Não estou falando... Não tem nada a ver com as horas extras do trabalhador. A condenação lá. Eu estou falando hoje. Onde que essa empresa está? O que o sócio está fazendo hoje? Então, os últimos 12 meses você pega uma informação mais quente de onde que esse dinheiro está circulando. Mas, se você tiver um caso de alta complexidade na comarca, talvez você precise dos 10 anos para traçar um panorama dos efeitos. O Simba não tem sigilo, fazer Simba não tem, e CCS não tem sigilo. Pode imprimir, inclusive, a folha e constar nos autos. O sigilo está na resposta. Assim como parecido com o da Receita Federal. Só falar que vai pesquisar o endereço dele na Receita Federal não é problema. Agora a resposta, normalmente as secretarias têm envelopes ou têm pastas próprias que ficam aos cuidados do diretor. Então a resposta não vai entranhar nos autos. Que aí tem cabeleireiro, manicure, hotel, aí vai aparecer a vida inteira da pessoa. Então, fazer pasta, ou fazer pasta em PDF e carregar numa pasta, no virtual. Quando aparecer a palavra avocar, no convênio lá no site, vai aparecer avocar. Avocar, ele explica aí com linguagem bem acessível, é quando existem varas com 2 juízes, ou um vai continuar o trabalho do outro em férias, você está avocando no sentido de você vai continuar o trabalho. Ou no caso, o exemplo concreto do núcleo. Quando tem núcleo, o núcleo vai continuar a pesquisa, então ele avoca aquela pesquisa, virtualmente, né? Porque o sistema entende que é um juiz que está fazendo a investigação. Se ele entra em licença médica, o outro continua, então o outro avoca. E compartilhar diz respeito a esses casos que há 2 juízes investigando ao mesmo tempo, ou uma bandeira que tem sido levantada pela colega da Bahia, que ela tem vários casos que a investigação inclui o norte de Minas Gerais, então ela insiste muito, isso vai melhorar, que a gente pudesse fazer mesmo a investigação já compartilhada desde o início, que os bens que estão em zonas limítrofes de estados, né?
Bom, ele, não sei se o Dr. Marcos poderia encampar isso, mas o Marcos Barroso faz rede de WhatsApp para o Simba. Então, os colegas que estão pesquisando trocam informações, mas eu não estou ainda com essa habilidade dele, né? Ele sugere isso. A Lei Complementar 105 é a lei do sigilo bancário, vamos passar rapidamente. Os relatórios. O relatório 5 são 5 relatórios, né? O relatório 5 é o que importa, que é o que eu trouxe em PDF para mostrar. Porque o relatório 5 é o que tem os hábitos de consumo. Se ele pagou a máquina agrícola, ou ele vai ter um caso aqui que o cara não tem nada em seu nome, mas paga o Yacht Clube de Angra dos Reis, paga a mensalidade do Yacht Clube de Angra dos Reis. E despertou a curiosidade do magistrado, porque o cara está a pão e água, mas ele é sócio do Yacht Clube. A gente só descobriu porque ele paga um débito em conta. Alguns colegas céticos falam assim, mas quem usa laranja pode usar o laranja para tudo, inclusive para pagar o clube. Pode, mas a experiência indica que uma hora cansa, que dá trabalho. O laranja pagar todas as suas despesas, entenderam? Você vai ao restaurante, o laranja vai lá e paga. Tem uma hora que um item aparece. Se ele conseguir a proeza de ter 100% das despesas, da higiene pessoal, dos serviços, das viagens, do clube pago pelo laranja, a gente não vai alcançar. Mas o Marcos tem a experiência e ele fala assim, só se o cara fugiu para uma caverna. Porque se ele fugiu com conforto, o conforto pega. A TV a cabo tem sido um dos itens que mais pega a pessoa, porque ela não lembra de pedir para o laranja assinar a TV a cabo, para o ponto da TV a cabo ficar escondido com o endereço da casa do laranja. Isso dá muito trabalho. Eu fico imaginando que até ligar para o telemarketing da TV a cabo para pedir para o ponto ficar na casa do laranja. Não, o ponto na minha casa, mas a fatura na casa do laranja, ele falou, desisto, eu pago essa. Aí foi o suficiente para pegar. Esse do Yacht Club eu não podia imaginar, mas faz sentido. Se uma pessoa está caindo, não tem onde cair morta. Tem título de um clube que, na realidade daquela comarca, é considerado um clube de elite, porque nós não saberíamos responder o nome do clube. Mas chama atenção para o juiz da comarca e aí ele oficia. Então, é o relatório 5 que importa. Quem tiver uma VASP na frente vai ter que analisar o relatório 4, que aí tem 100% da movimentação com entradas e saídas. A gente não está tão interessado assim em alguns detalhes lá. E o relatório 2, por exemplo, que é o que faz a separação de poupança com investimento. Fiquem tranquilos que aqui tem muita coisa que parece distante, mas depois vocês vão ver que é muito fácil. O Marcos, ele é muito divertido, colocou, deve ser o Bradley Cooper ali, né? É a parte prática, vamos lá. Compartilhar, né? Bom, aí esse é o único PowerPoint que eu tenho. Aí eu já deixei aberto aqui vários, eu não sei, acho que eu vou passar na ordem para não cansar muito vocês. Vamos ver alguns aqui. Eu preciso do zoom, cadê o zoom aqui? Com exibição, talvez? Pode sentar aqui. Cadê um bom zoom aqui? Só com o mouse clicando aqui, dá? Também não. Faz um grande zoom. Então esse é um relatório, deixa eu ver, e se eu misturar o assunto, a plateia está antenada que são 2 assuntos, CCS, que é para ver o sócio oculto e o grupo econômico, e SIMBA para ver os hábitos de consumo. Então esse daqui é um exemplo de, deixa eu fazer um pedido para você, eu vou me levantar, você vai passando. Estão abertos acho que 8 documentos, né? A gente passa isso. Então vamos ver juntos aqui. Esse é o exemplo mais difícil, aleatoriamente ficou sendo o primeiro. Mas esse é o mais difícil, esse daí pouco colega capta, só o colega com olhar treinado. Esse é o exemplo do uso da factoring, da empresa de fatorização. É assim, essa reclamada, ali o nome qualquer é VDL. E pouco importa o que está ali, viu? Eu recortei e colei mesmo o caso concreto para a gente não perder tempo. Ela não tem nada em seu nome, mas está funcionando. E aí foi feito o Bacen, não tem nada na conta bancária. Mas ela está funcionando e pagando o salário dos empregados da ativa. Na verdade, isso é um tapa na cara de todos nós, né? Ela tem lá uma esperteza, uma expertise, que permite que ela continue a funcionar sem ter nada em seu nome.
Então, é feito um contrato que o direito brasileiro considera lícito, de fatorização. As empresas de fatorização, elas deviam ter um conceito, assim, uma atividade mais restrita. Fatorização é usada mundialmente, ela pode comprar os cheques predatados. Esse é um dos itens que eles fazem, né? A empresa aceita predatado para poder angariar mais clientes, mas ela precisa de capital. Então, ela vende o cheque predatado para uma empresa que consegue segurar as pontas, porque tem dinheiro para aguentar 90 dias, mas vende com deságio, né? Não é casa de caridade. Então, esse é um trabalho considerado lícito. Mas aí a fatorização, normalmente, a empresa idônea de fatorização deve ficar muito constrangida por levar a fama de local de negócios escusos, porque ela começa a fazer essa jogada aqui. Ela se compromete a pagar o salário dos trabalhadores e ela faz assim, ó, ela faz um DOC, o exemplo do dia 2 de janeiro é o melhor ali. Ela faz um DOC e no mesmo dia faz o pagamento ali, põe e tira, e depois os outros também. Olha, tá vendo, no dia 12 de janeiro ela faz um depósito de R$185 mil na conta da empresa e os salários são pagos. Sabe o que acontece? O Bacen não capta, porque ela põe de manhã e tira de tarde. Antes que a tarde chegue, os salários já foram pagos para os trabalhadores. Então, ninguém vai imaginar que é uma empresa de caridade que foi lá saldar os salários. Isso tudo está sendo feito algum acerto à parte. Sabe Deus onde que ela está remunerando lá atrás. Então, esse é o exemplo mais difícil, mas ele falou assim, o recado que o colega tem para nós é assim: sempre que tiver situação que a empresa está funcionando e pagando salário, porque uma coisa seria pesquisar uma empresa desaparecida, uma empresa fechada. Essa empresa está funcionando. A administradora de cartão de crédito diz que não tem nenhum dinheiro, o Bacen não tem dinheiro em nenhum lugar. Mas ela está funcionando e pagando. Então, quando tem essa situação dela pagar salários e receber TEDs, normalmente é fatorização. Então, esse é o exemplo mais difícil que ficou para o início, sem querer, do que o Simba capta. Então, vamos só dar uma olhada geral ali, ó, extrato detalhado, é o relatório 5, né? Esse extrato, ele é enviado, no caso foi o Itaú, ali em cima, ele fala ali, por isso que eu brinquei com vocês, ó, movimentou R$1.400.000. Esse dado, não sei o que significa, se foi muito ou se foi pouco, mas essa estratégia de fazer pagamentos é instigante. Então, aí pode-se oficiar. Aí tem duas soluções, aí vamos voltar para o início da minha apresentação. Oficiar a factoring para ela apresentar esse contrato é uma solução conservadora, que eu presumo a licitude de tudo, quero só dar uma olhada no que está acontecendo. Ou colegas mais aguerridos declaram grupo econômico, porque tem uma promiscuidade maior do que era esperado. Vocês vão ver muito caso que vai gerar a noção de grupo econômico. Essa história do dinheiro ficar indo de uma para outra, fala, você é solidário. O Banco Rural foi declarado nesses mesmos termos no caso da VASP, porque toda vez que a VASP tinha um ingresso de dinheiro para sua conta, sabendo que ia ter penhora, o Banco Rural abrigava esse dinheiro, não graciosamente, eu imagino, né? Abrigava esse dinheiro fazendo simulações de empréstimos. Como isso foi descoberto e conseguiu documentação de que não tinha lastro, ela tomava o dinheiro para guardar e depois ela devolvia. Foi considerado uma promiscuidade incompatível com a relação do sistema financeiro. E eles recorreram a todas as instâncias e perderam. Eles repassaram mais de R$100 milhões para a decisão lá da Justiça do Trabalho. Parecido com esse caso, mas em alto patamar, né? De que guarda o dinheiro que o juiz não consegue fazer Bacen na empresa do contador. Não sei se o contador está oferecendo esse serviço. Vamos ver outra. Essa pode fechar para a gente não confundir mais. Me desculpem que eu comecei. Pode fechar o PowerPoint, aí vai para o Word e pega um outro qualquer. Me desculpem que eu comecei pelo pior. Agora tem que diminuir um pouco o zoom. Esse o colega nos oferece o despacho pronto. A história do despacho, esse despacho então tem 2 páginas. É assim, ele disse que como estava na central de execução de Belo